Você conhece afinal o que é o cólon? E o que seria o câncer de cólon que nós recentemente perdemos aí o nosso querido Rei Pelé, infelizmente, para essa doença terrível? Olá, mentes ousadas, sejam bem-vindos a mais Ousadamente. E eu, Elizarde Santana, estou de volta aqui no Ousadamente com vocês. Estava de férias, vocês sentiram minha falta, né? Eu também estava morrendo de saudade de vocês. Estou de volta aos pouquinhos aqui no Ousadamente. E hoje o nosso programa está imperdível. A doutora Graziele Almeida vai explicar tudo pra gente sobre o cólon, sobre o câncer de cólon. Agora que o querido Pelé se foi com essa doença, muitas pessoas estão se atentando para querer saber o que significa. Eu estou muito curiosa para saber o que significa. E a doutora Graziele Almeida vai contar tudo pra gente, o que é o cólon, o que é o câncer de cólon, e vai explicar pra gente pela linguagem do corpo qual o comportamento que nós devemos evitar, né? Qual o comportamento que nós temos, um ser humano pode ter, que pode criar pela linguagem do corpo aí, essa doença tão terrível, tão alastradora, e que muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas hoje nós iremos entender o que seria isso. Antes de começar, eu já quero te convidar, se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho de notificações para sempre que a gente postar novos vídeos sobre dúvidas de algumas doenças e também dicas de saúde, você ser um dos primeiros a terem acesso. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Se gosta desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui embaixo. E agora, vamos ao que interessa, meus amores. E gratidão por esse retorno que eu estava morrendo de saudade. Doutora Graziele Almeida está lindíssima como sempre, um visual novo, agora ruivíssima. Amei, doutora Graziele Almeida, está linda como sempre. Seja bem-vinda a mais um Ousadamente. E agora é com a senhora. Beijos da Elizarde e até o próximo Ousadamente. Afinal de contas, que órgão é o cólon, Grazi? Onde que fica esse câncer de cólon? Como que funciona isso? Aí estamos agora vendo, né? Perdemos recentemente o nosso querido Pelé de câncer de colo. E muitas pessoas têm dúvida do que seria isso. Então, hoje a Gra vai abordar aqui no Ousadamente, explicar para vocês o que é esse câncer de cólon, quais são os sintomas fisiológicos e depois eu vou falar um pouquinho do comportamento que o indivíduo tem pela linguagem do corpo, que pode fazer com que ele desenvolva o câncer, né? O que é que tá por trás aí pela linguagem do corpo, do câncer de cólon. Olá, mentes ousadas, sejam bem-vindos a mais um Ousadamente. Eu, Graziele Almeida, estou aqui com você para te explicar tudinho hoje sobre esse câncer. Olá, Elizarde, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Seja bem-vinda novamente, estávamos todos com muita saudade de você. E agora estou aqui com esse visual ruiva. É sempre bom estar mudando um pouco. Agora, vamos lá, para que vocês entendam primeiro, o que é o cólon. O cólon, meus amores, nada mais é que uma extensão, uma área do intestino grosso. Nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, que já é a parte mais final do intestino, já é a parte onde o bolo fecal já está produzido, é a parte da eliminação do bolo fecal. Então, o cólon, ele vai pegar ali o intestino grosso, vai pegar o reto, vai pegar ânus, aquela região ali. Não sei se você já ouviu falar naquele examezinho que a partir dos 50 anos, alguns médicos
pedem, quando as pessoas têm alguma alteração aí nesse processo digestório, de eliminação, pede-se um exame chamado colonoscopia. Provavelmente você já teve uma mãe, uma avó, alguém na sua casa que fez esse exame, que ele pega justamente esse trajeto de reto, de cólon, para ver se tem alguma alteração, se tem algumas síndromes. A síndrome de Crohn, por exemplo, é diagnosticada assim, e também o câncer de cólon. Entendido o que seria o câncer, o cólon, eu vou deixar uma imagem aqui. Vamos entender. As causas pela medicina e as causas são desconhecidas. Não se tem uma causa muito direta do que seria a causa, mas eles têm, assim, fatores que são colocados como fatores que podem desencadear o surgimento aí desse câncer, que seriam fatores hereditários, né? Hereditariedade, se os pais já tiveram, e subtende-se que também aquele indivíduo ele tem uma probabilidade maior de desenvolver. Aliás, todo câncer, essa probabilidade de hereditariedade é inserida no contexto do prognóstico, né? E do diagnóstico do câncer. Tem também, fala-se de pessoas que se alimentam de muita gordura, alimentos muito gordurosos, pessoas que durante a vida foi muito constipada, tem uma chance maior de desenvolver o câncer, mas uma causa mesmo, é isso que causa. Por exemplo, você sabe que se você tiver dengue, o mosquito que causa, já sabe o que é. Mas existem especulações, existem tendências, né? Porque eles vão analisando os dados e perceberam que pessoas que desenvolveram ou tiveram um padrão de comportamento de se alimentar daquela forma, ou foram muito constipados, ou se alimentavam muito com gordura, ou tiveram casos na família. Então, são causas assim. Geralmente, ele é um câncer que, se descoberto no começo, tô falando isso, gente, pela medicina tradicional, tá? Vocês sabem que a Gra fala aqui de linguagem do corpo e eu acredito em cura de tudo. Mas pela medicina tradicional, pelo diagnóstico médico aí, que é designado que, se no começo logo descobrir, é muito mais fácil o tratamento e até uma cura. Mas, se o indivíduo já, quando descobrir, já tiver uma fase avançada, que fizer uma metástase, o que é metástase? Quando aquele tecido, aquela célula cancerígena pega os gânglios linfáticos, a corrente, as linfas, e espalham essas células cancerígenas para todo o corpo. Aí podem migrar para outros órgãos, isso chama-se metástase. Os sintomas mais comuns são constipação, ou às vezes muita diarreia, ora muito constipado, a pessoa fica tendo essas alterações, às vezes sangramento nas fezes, dor ao eliminar as dejeções. Para quem não sabe o que são dejeções, porque eu quero usar termos mais próximos, para que qualquer pessoa que assista esse vídeo consiga compreender a linguagem que eu estou usando. As dejeções são as fezes, o cocô mesmo, tá? Constipação, para quem não sabe, meus amores, é a prisão de ventre, é quando a pessoa tem dificuldade de fazer cocô. Inclusive, eu quero te perguntar aí, você sabe quantas vezes você tem que fazer cocô é considerado normal? Muita gente não sabe, até eu não sabia alguns anos atrás. O ideal de se fazer cocô mais de uma vez ao dia. Se você faz uma vez só ao dia, você já está entrando num ciclo de constipação, porque nós não comemos uma vez só no dia e o nosso trato gastrointestinal, ele é perfeito. Se ele estiver em equilíbrio, trabalhando direitinho, quando você come, tem um prazo de algumas horas aí para essa eliminação acontecer de forma adequada. Então, se você come 3 vezes ao dia, você deveria fazer pelo menos 3 eliminações ao dia. Isso é um detalhe que muitos não sabem.
Imagine que tem pessoas que ficam dias sem conseguir fazer. Já é o extremo do extremo da constipação. Mas isso é um assunto para um outro momento, podemos abordar. A pessoa também tem perda de peso associada, sangramento ou uma coloração diferente, muitas flatulências, aquela pessoa que é o tempo todo com muitas gases. Tudo isso pode ser um sintoma desses distúrbios aí e sintoma do câncer. Claro que outros fatores serão avaliados, mas a pessoa que tem acima de 50 anos e começa a apresentar esse tipo de comportamento, o médico ele vai pedir um exame para poder avaliar esse colo, avaliar o porquê que esse intestino não está trabalhando da forma correta ou porquê que essas alterações estão acontecendo. O câncer é uma mutação de uma célula natural que estava ali por algum motivo que ainda não se sabe, às vezes esses motivos que eu já falei, né? Que pode acontecer, fatores genéticos. Essas células são alteradas, criando ali existem pólipos também, às vezes no começo são pólipos que podem virar um tumor, que são esse aglomerado de células diferentes, mutantes. E os pólipos também, pessoas que aparecem com pólipos também têm uma tendência a virar um câncer. E por isso eles retiram esses pólipos por uma questão de profilaxia, né? Para evitar que aconteça. A profilaxia é como se fosse, gente, uma forma de evitar que algo pior aconteça. Então eu já retiro, eu não deixo ali. Porque pode virar um tumor benigno, mas pode virar um tumor maligno. Então não vai se esperar. Então toda medida profilática é uma medida de evitar algo, de prevenir algo, né? Que você tá vendo que pode acontecer, você não vai esperar virar um bicho de 7 cabeças. E pense na célula cancerígena como? Digamos que a célula do intestino tenha esse formato, mas por algum motivo, aqueles motivos que eu já falei, fator genético, ou comer muita gordura, digamos que esses hábitos alterem o modelo dessa célula que está ali andando, fazendo o movimento dele, de absorver os nutrientes ali no intestino, de formar o bolo fecal, as bactérias trabalhando naturalmente para eliminar, porque aquilo que não serve o corpo tem que ser eliminado, e se as fezes ficam ali, ela intoxica aquela região. Por isso que a constipação ela é perigosíssima para causar um câncer. Porque pense, aquele bolo fecal é o que o corpo não aproveitou. É uma coisa que tem que ser eliminada do corpo. E se ele fica ali, alterou o formato da célula. Aí a célula virou uma tesoura. Imagine que o espaço que uma célula assim funcionava de um jeito, se ela se transformar numa célula assim, ela vai alterar todo o trajeto ali, o processo. Então o câncer é mais ou menos isso. E aí vai, isso de uma forma muito lúdica, para vocês terem uma noção do que seria o câncer. E muitas pessoas falam, câncer, mas não explica. Eu quero explicar de uma forma didática, que você consiga entender mais ou menos por que um câncer é algo tão agressivo. Porque ele vai alterar. E ali ele vai mexer com todo o processo natural que ocorria ali, naquele órgão que ele tiver instalado. E aquilo ali vai se aglomerando, virou uma massa, pode migrar para outros órgãos, como eu já falei no caso da metástase. Então, meus amores, o câncer é basicamente isso. E aí faz-se um tratamento, a depender do tamanho, retira-se o local, e aí vai se escolher se vai tomar medicação, a quimioterapia, que é para poder matar aquelas células. Só que acaba matando células boas também, porque não tem como escolher qual vai atacar. Matando as células boas também do organismo do indivíduo, o indivíduo fica debilitado. Por isso que às vezes o médico avalia se antes de entrar com a quimioterapia, às vezes faz-se a retirada daquela partezinha onde a célula cancerígena está instalada, a depender do tamanho, da extensão, eles vão avaliar tudo isso para ver se vai entrar com quimioterápicos. Às vezes é necessário, e aí, às vezes, mesmo com quimioterapia já não resolve. E às vezes fez a quimio, fez a cirurgia
depois tem que entrar com a rádio, já é um outro processo também, para matar, como se fosse para eliminar qualquer resquício daquelas células. No caso do Pelé, eu acredito que o tumor ele já estava numa fase mais avançada, tanto é que ele vem fazendo tratamento há bastante tempo já, e recentemente foi dito, né, que os quimioterápicos já não estavam mais fazendo efeito. Provavelmente ele já teve uma metástase, que é quando essas células migram para outros órgãos. E preferencialmente eles gostam muito de migrar para os pulmões, às vezes os rins, o fígado, depende muito. Mas tem uma afinidade muito grande aí com o sistema respiratório, porque pega o sistema linfático e aí vai. Subindo, vai subir. E aí interrompeu-se, porque não vale a pena debilitar ele, porque todo mundo vê quando a pessoa faz uso de quimioterapia, a pessoa fica debilitada, a unha cai, cabelo cai. Por quê? Porque a química mata todas as células boas ou ruins nessa luta de querer matar. Como ele já estava bem debilitado e a quimioterapia não estava resolvendo mais, não fazia sentido continuar com um tratamento tão invasivo para dar, no caso agora, um conforto de dias à vida dele, né? Dar vida aos dias e não mais dias à vida. E aí interrompeu-se esse processo por conta disso. Então, meus amores, agora pela linguagem do corpo, o que significa? Os intestinos, pela linguagem do corpo, significa a base, significa a estrutura, está muito ligada com a energia Yang, a energia do nosso pai, do masculino, do sagrado masculino. Lembra que eu já falei que eu ia abordar isso aqui sempre, sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino? Está muito ligada com a prosperidade, com a carreira, com a vida do indivíduo. E quando o indivíduo é um indivíduo de comportamento controlador, que quer ter controle sobre tudo. Por que quer ter controle? Porque tem medo, o sentimento dominante por trás do controle, dessa sensação de dificuldade de soltar as coisas e guardar e reter. Lembra que eu falei que pela linguagem do corpo, todo comportamento, todo sentimento que a gente alimenta, o nosso corpo vai somatizar, porque vamos enviando mensagens lá, ó, para órgãos específicos. Então, se eu sou uma pessoa com padrão controlador, tenho uma dificuldade de soltar as coisas e tenho esse medo e acho que quero controlar sempre muitas coisas, eu tendenciono a ser uma pessoa com problemas gástricos, intestinais. E eu falo porque eu era muito constipada, sempre fui muito controladora, até hoje estou trabalhando muito isso. E o meu intestino melhorou. Eu, quando criança, eu sofria muito. Na fase adulta também, com constipação e tudo, enfim. Então, percebam que sempre quando eu falo, não é julgando o comportamento. É te dizendo que o seu comportamento causa certo tipo de doença no seu corpo. E se você mudar ele, você cura. Simples assim. Então, o perfil de pessoas que desenvolvem problemas intestinais é basicamente esse. Pessoas que controlam muito e têm dificuldade de soltar. Agora, o câncer de intestino grosso de cólon, principalmente, está ligado a pessoas que se sente frustrada pela carreira, por exemplo, se sente contrariada, se sente chateada em relação à carreira. Acontece muito com pessoas que trabalharam a vida toda, porque lembra que eu falei que o intestino está ligado à base, a finanças, a energia Yang, a prosperidade. Pronto. Sabe aquela pessoa que trabalhou a vida toda e quando ela se aposenta, ela tem aquela sensação de que ela não presta mais para nada, que ela não tem mais o que fazer na vida. É como se ela tivesse perdido o controle da vida, da carreira dela. Esse tipo de perfil de pessoa desenvolve aí o câncer de intestino. Especificamente falando, o câncer é desenvolvido por um padrão de pessoa
que desenvolveu esse tipo de pensamento, esse tipo de padrão mental, de prender, de achar que não tenho mais o controle sobre a minha carreira, agora eu não sou mais nada. Isso aí causa o câncer de... Então, o comportamento é basicamente esse. Como é que eu faço, Grazi, para poder melhorar isso? Eu estou aprendendo, meus amores, e aplicando em mim. Como eu falei, tem a ver com a energia Yang, que está ligada à energia do pai. Ah, Grazi, mas eu não tenho conflitos com meu pai. Não tem de forma consciente, mas inconsciente isso está causando. Eu sei porque eu estou vivendo, eu tenho melhorado muito os meus intestinos desde quando eu descobri isso. E por isso eu posso falar com propriedade para vocês. As pessoas da minha família mais próxima sabem que eu tinha muita constipação, mas graças a Deus tem melhorado bastante. E se eu não tivesse vendo em mim, eu não teria propriedade para falar aqui agora para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que vocês consigam compreender. E eu tenho um exercício muito legal, porque como é que eu consigo começar a trabalhar isso? É trabalhar o soltar. Porque, gente, a gente não tem controle sobre nada. A gente tem uma ilusão de que tem o controle. Mas muitas vezes nós não controlamos nem tanto as nossas ações. Como é que nós vamos ter o controle sobre o outro? Nós podemos começar a treinar em nós a ter o controle sobre não ser esse tipo de pessoa que quer controlar tudo. Não controlar, na verdade, aprender a soltar. Aprender a largar os medos, abandonar que a gente não tem controle sobre nada, que a vida segue um fluxo e a gente precisa aprender. Tem um exercício muito legal que eu faço e vocês vai fazer aí, vai me dizer como você se sente. Parece bobo, mas diz muito se você é uma pessoa controladora. Você vai pegar uma caneta, um lápis, alguma coisa assim, vai segurar bem forte e depois vai soltar. Se você for muito controlador, hoje eu já consigo fazer isso. Se você for uma pessoa muito controladora, você vai ter muita dificuldade de soltar a caneta. Muita. Faça aí, depois me diga. E eu aconselho você a fazer até você sentir que já consegue soltar com facilidade. Da primeira vez que eu fiz, eu olhei e falei, que exercício besta. Mas quando eu fui fazer, eu tive tanta dificuldade de soltar a caneta, porque eu pensei que vai quebrar, que eu pensei que pode danificar minha caneta, que eu pensei que, é uma sensação de domínio, de querer controlar. Então, faça que ajuda muito. Vai fazendo até aprender a soltar. Isso é simples, mas vai mudar algo grande dentro de você. Beijos da Gra e até a próxima.